Ingressei no PT há 15 anos atrás porque era o único partido que tinha em seus estatutos um artigo fenomenal, que diz, é o artigo 67, por questões filosóficas, religiosas, éticas e de foro íntimo, o partido respeitará a liberdade de consciência. Então eu sempre respeitei o PT até o dia que em 2007, num congresso, que é o fórum máximo do PT, ele resolve fechar questão a favor da legalização do aborto. Eu recusei, me insurgi contra isso e continuei fazendo o que eu sempre fiz na minha vida, militando nessa causa. Que causa é? Nós defendemos a vida, promoção de políticas públicas que reduzam o aborto no Brasil e não trabalhar no sentido contrário, que é legalizar o aborto ou tolerar o aborto. Tem que ter planejamento familiar, tem que ter prevenção da gravidez indesejada. Isso é barato, simples e fácil de fazer. Pois bem, aí o PT me pune num processo que moveu contra mim em 2009 com 1 ano de suspensão. Antes tenta me expulsar. Como para expulsar um parlamentar precisaria de ampla maioria, por abstenções não conseguiu essa ampla maioria. Não houve a coragem de me expulsar. Aí decidiram pela suspensão de 1 ano. Por que a suspensão de 1 ano é pior do que a expulsão? Isso foi em 2009. Eu seria impedido de fazer projeto de lei, impedido de falar na tribuna da Câmara, impedido de participar de comissão, ou seja, viraria um deputado zumbi. Aí eu tive que sair do PT, claro, não me cabia mais, e ingressei no Partido Verde, onde eu disputei as eleições agora, em 2010, ao lado de Marina Silva, disputei na Bahia o governo da Bahia. Essa questão é fundamental, está sendo pautada nas eleições. É a primeira vez na República Brasileira que isso acontece, porque ela foi provocada pela sociedade. Não foi nenhum partido político que pautou isso. O que quer dizer isso? É sinal que não só o presidente da República, mas a sociedade brasileira passou a priorizar essa questão, que é a matriz de toda a violência que tem o Brasil. Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas hoje o Brasil é o país mais violento do planeta Terra. Se mata aqui, em média, 40 mil pessoas todos os dias por homicídio. Salvador, a capital onde eu vivo, a terceira capital do país, é a cidade mais violenta da América Latina, não é nem do Brasil. E a matriz de toda a violência começa com a defesa da vida, ou seja, o direito de nascer, a preservação desse jeito que é uma criança indefesa no útero materno, que se não tivermos nós da sociedade dando as condições dela viver, que sociedade nós vamos criar? Então é a matriz da violência. Então a sociedade pautou um tema correto, não só porque o presidente A ou B, eu no caso apoio o Serra, porque entendo que Dilma é o pior para o Brasil. Dilma é abortista, Dilma defende, a vida inteira defendeu a legalização do aborto. Agora, entre o primeiro e o segundo turno, ela muda de opinião, vira católica, vira isso, vira aquilo. Como é que a gente pode confiar numa pessoa que para ganhar uma eleição é capaz de mentir para o povo numa questão tão séria, tão grave, que é a religião e que é o aborto? Portanto, eu estou apoiando o Serra. Não que ele é o melhor era a Marina, mas a Marina não foi para o segundo turno. Eu quero evitar o pior para o Brasil. Então eu vejo mais coerência no discurso do Serra nessa questão, já que nós estamos nos referindo à questão do aborto. Por quê? Já desde lá de trás, desde 2007, quando Dilma publicava, todas as matérias eram publicadas, elas defendendo a legalização do aborto, o Serra naquela época já usava inclusive um termo muito duro, que nem eu usei, chamava o aborto de carnificina. Portanto, eu tenho mais razões para confiar num governo Serra nessa questão do que de Dilma, que essa não tenho nenhuma esperança de que possa ser fiel àquilo que está falando hoje. Portanto, essa é uma decisão importante do povo brasileiro, porque o Brasil não é um país qualquer. O Brasil tem importância estratégica no mundo, não por ser potência econômica, mas vai ter que ser potência política para influir junto às nações poderosas, para mudar a relação tão desigual do planeta Terra, para um mundo ser menos violento, para um mundo ser menos desigual, mas começando a fazer o dever de casa. E essa luta, eu lhe digo, se o Brasil hoje legalizasse o aborto, seria um retrocesso equivalente a você voltar a ter, por exemplo, a escravatura no Brasil. Graças a Deus, as chances agora estão próximas de zero. Porque eu digo isso? Porque o próximo congresso que vem aí, que foi eleito nas urnas, eu conheço as pessoas, já pesquisei, é muito mais favorável ao aborto do que esse congresso que está terminando agora. Esse era mais pró-vida, o outro vai ser muito mais pró-aborto. Portanto, o papel do presidente passa a ser estratégico nesse momento. Ingressei no PT há 15 anos atrás porque era o único partido que tinha em seus estatutos um artigo fenomenal, que diz, é o artigo 67, por questões filosóficas, religiosas, éticas e de foro íntimo, o partido respeitará a liberdade de consciência. Então eu sempre respeitei o PT até o dia que em 2007, num congresso, que é o fórum máximo do PT, ele resolve fechar questão a favor da legalização do aborto.
Eu recusei, me insurgi contra isso e continuei fazendo o que eu sempre fiz na minha vida, militando nessa causa. Que causa é? Nós defendemos a vida, promoção de políticas públicas que reduzam o aborto no Brasil e não trabalhar no sentido contrário, que é legalizar o aborto ou tolerar o aborto. Tem que ter planejamento familiar, tem que ter prevenção da gravidez indesejada. Isso é barato, simples e fácil de fazer. Pois bem, aí o PT me pune num processo que moveu contra mim em 2009 com 1 ano de suspensão. Antes tenta me expulsar. Como para expulsar um parlamentar precisaria de ampla maioria, por abstenções não conseguiu essa ampla maioria, não houve a coragem de me expulsar. Aí decidiram pela suspensão de 1 ano. Por que a suspensão de 1 ano é pior do que a expulsão? Isso foi em 2009. Eu seria impedido de fazer projeto de lei, impedido de falar na tribuna da Câmara, impedido de participar de comissão, ou seja, viraria um deputado zumbi. Aí eu tive que sair do PT, claro, não me cabia mais, e ingressei no Partido Verde, onde eu disputei as eleições agora, em 2010, ao lado de Marina Silva, disputei na Bahia o governo da Bahia. Essa questão é fundamental, está sendo pautada nas eleições. É a primeira vez na República Brasileira que isso acontece, porque ela foi provocada pela sociedade. Não foi nenhum partido político que pautou isso. O que quer dizer isso? É sinal que não só o presidente da República, mas a sociedade brasileira passou a priorizar essa questão, que é a matriz de toda a violência que tem o Brasil. Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas hoje o Brasil é o país mais violento do planeta Terra. Se mata aqui, em média, 40 mil pessoas todos os dias por homicídio. Salvador, a capital onde eu vivo, a terceira capital do país, é a cidade mais violenta da América Latina, não é nem do Brasil. E a matriz de toda a violência começa com a defesa da vida, ou seja, o direito de nascer, a preservação desse jeito que é uma criança indefesa no útero materno, que se não tivermos nós da sociedade dando as condições dela viver, que sociedade nós vamos criar? Então é a matriz da violência. Então a sociedade pautou um tema correto, não só porque o presidente A ou B, eu no caso apoio o Serra, porque entendo que Dilma é o pior para o Brasil. Dilma é abortista, Dilma defende, a vida inteira defendeu a legalização do aborto. Agora, entre o primeiro e o segundo turno, ela muda de opinião, vira católica, vira isso, vira aquilo. Como é que a gente pode confiar numa pessoa que para ganhar uma eleição é capaz de mentir para o povo numa questão tão séria, tão grave, que é a religião e que é o aborto? Portanto, eu estou apoiando o Serra. Não que ele é o melhor era a Marina, mas a Marina não foi para o segundo turno. Eu quero evitar o pior para o Brasil. Então eu vejo mais coerência no discurso do Serra nessa questão, já que nós estamos nos referindo à questão do aborto. Por quê? Já desde lá de trás, desde 2007, quando Dilma publicava, todas as matérias eram publicadas, elas defendendo a legalização do aborto, o Serra naquela época já usava inclusive um termo muito duro, que nem eu usei, chamava o aborto de carnificina. Portanto, eu tenho mais razões para confiar num governo Serra nessa questão do que de Dilma, que essa não tenho nenhuma esperança de que possa ser fiel àquilo que está falando hoje. Portanto, essa é uma decisão importante do povo brasileiro, porque o Brasil não é um país qualquer. O Brasil tem importância estratégica no mundo, não por ser potência econômica, mas vai ter que ser potência política para influir junto às nações poderosas, para mudar a relação tão desigual do planeta Terra, para um mundo ser menos violento, para um mundo ser menos desigual, mas começando a fazer o dever de casa. E essa luta, eu lhe digo, se o Brasil hoje legalizasse o aborto, seria um retrocesso equivalente a você voltar a ter, por exemplo, a escravatura no Brasil. Graças a Deus, as chances agora estão próximas de zero. Porque eu digo isso? Porque o próximo congresso que vem aí, que foi eleito nas urnas, eu conheço as pessoas, já pesquisei, é muito mais favorável ao aborto do que esse congresso que está terminando agora. Esse era mais pró-vida, o outro vai ser muito mais pró-aborto. Portanto, o papel do presidente passa a ser estratégico nesse momento.